Olá, tudo bem? Meu nome é Luciano Escobar, sou advogado com atuação na área de Direito Educacional, eu presto consultoria a instituições de ensino no Rio Grande do Sul e hoje eu gostaria de falar um pouco sobre como as escolas devem proceder para se adequarem às normas estabelecidas pela nova Lei Geral de Proteção de Dados. É preciso conscientizar toda a comunidade escolar. Não basta que se saiba sobre a lei, é preciso saber do que ela trata, o que são dados pessoais, quem é o titular dos dados, o que é a figura do controlador, do operador, do encarregado, quais são as hipóteses de tratamento e quais são as autorizações legais que a lei nos traz para que estes dados pessoais sejam tratados pela nossa instituição de ensino. Somente depois que nós tivermos uma conscientização de toda a comunidade, colaboradores, professores, funcionários da área administrativa, é que nós vamos poder evoluir para um próximo passo na adequação de proteção de dados. Depois que todos souberem sobre o que a lei trata, a quem ela protege, o que ela visa, quais são as figuras e o que são dados pessoais, é que nós vamos poder passar para uma próxima etapa, fazer os processos de mapeamento dentro de uma instituição de ensino. Antes de fazer os mapeamentos propriamente ditos, é preciso identificar todos os setores da instituição. A admissão, a secretaria, o financeiro, os recursos humanos, a área pedagógica, separar os diferentes níveis de ensino e todos os responsáveis que atuam em cada um desses setores. Eu acredito que é fundamental para o processo de adequação que a instituição de ensino crie um comitê. Monte uma equipe multidisciplinar, formada pelo jurídico, pela área de informação e de tecnologia, pela área pedagógica, pela área administrativa, um representante de cada um desses setores. Essas pessoas vão dar dimensão ao negócio da escola, vão dar dimensão aos processos que ela tem, vão dar dimensão a quais dados estão sendo tratados em cada processo. O jurídico vai ajudar na leitura e interpretação da lei. A área de tecnologia da informação a aplicar os processos de segurança. A área pedagógica a conhecer as rotinas da área educacional, onde são tratados muitos dados que às vezes são sensíveis. E a área administrativa vai nos dar a noção de quantos colaboradores nós temos envolvidos e quais os processos e dados pessoais de cada um. Esse comitê terá a capacidade de encontrar o encarregado, que é a peça-chave dentro de um processo de adequação. Ele é uma figura estabelecida pela lei, é o elo de comunicação entre a instituição de ensino e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, entre a instituição de ensino e o titular dos dados pessoais, é a pessoa que deve conhecer como está o processo de adequação. Não necessariamente aquele que vai fazer o processo, mas vai acompanhá-lo, vai conhecê-lo passo a passo e vai poder opinar e auxiliar nas tomadas de decisões a respeito da forma dos tratamentos de dados aplicados e se esses tratamentos são corretos ou não. O próximo passo é mapear os processos de cada um destes setores e entender as suas rotinas. Entender quando eles tratam dados pessoais e por que eles tratam os dados pessoais. Agora é hora de pegar cada um desses processos mapeados e mergulhar a fundo neles. Olhar todos os dados pessoais que são tratados e trabalhados em cada um destes processos. Saber quais são os dados, de quem eles são, da onde eles vêm, por que nós tratamos estes dados, qual o tratamento dado a estes dados, para que se consiga chegar numa próxima etapa futura. Essa talvez seja uma das etapas mais importantes. Fazer a adequação de todos os tratamentos de dados pessoais da instituição de ensino a alguma das bases legais que a Lei Geral de Proteção de Dados nos dá para que haja um tratamento justo e lícito desses dados pessoais. Nesse momento é preciso fazer os ajustes de todos os processos que foram mapeados e de todos os dados mapeados dentro de cada um destes processos. É preciso estabelecer os níveis de segurança, os critérios de acesso, é preciso dar proteção a estes dados de forma efetiva dentro do banco de dados que a escola opera, seja ele físico, seja ele digital. Então é preciso haver um investimento em infraestrutura, em tecnologia da informação e de uma assessoria capaz de dar essa proteção que a instituição de ensino necessita.
Existe um momento especial dentro do processo de adequação de uma instituição de ensino em que ela precisa conhecer quais os dados pessoais de crianças e adolescentes que ela trata. Isso porque a lei dá uma proteção diferenciada a esses dados pessoais, principalmente no de crianças. A lei exige que as instituições de ensino tenham o consentimento expresso dos pais daquelas crianças para efetuar o tratamento dos dados pessoais delas. Uma outra dica importante é saber com quem a instituição de ensino se relaciona e com quem ela compartilha dados pessoais. É preciso saber com quais empresas esses dados são compartilhados, quais dados são, se são dados de crianças, se são dados de adolescentes, dados de colaboradores, e buscar exigir dessas empresas a sua adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Porque nós, instituição de ensino, somente estaremos adequados à Lei Geral de Proteção de Dados de uma forma coesa e coerente se os nossos parceiros também estiverem. Um parceiro que não está adequado à Lei Geral de Proteção de Dados não pode ser considerado um parceiro de uma instituição de ensino. Ele precisa estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. A adequação à Lei Geral de Proteção de Dados não é algo que tenha início e fim. Ela é contínua, é um ciclo que se repete constantemente dentro da instituição. É preciso revisitar constantemente cada processo para verificar se os tratamentos continuam sendo executados de acordo com as possibilidades legais que a Lei Geral de Proteção de Dados nos traz. Então é um processo de consciência, é um processo de educação e é um processo que não se encerra. A adequação à Lei Geral de Proteção de Dados é um caminho sem volta. Mais do que significar um diferencial competitivo em qualquer área da economia, ela significa um processo de transformação, principalmente para as instituições de ensino. Ao fazerem a sua adequação, elas têm a oportunidade de transformar cada um dos seus alunos, dando a eles a capacidade de entender e compreender o que são os seus dados pessoais, quais são os direitos que eles têm sobre isso e que destino eles podem dar aos seus dados pessoais. É preciso tirar proveito e entender que este é um momento transformador. E eu espero que essas pequenas dicas tenham contribuído para isso.